Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de inglês, José Carvalho Filho. Hoje é a nossa primeira aula de inglês. Primeiro, gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal para acompanhar todas as nossas aulas de inglês no meu canal. O meu canal é de entretenimento, viagens e cultura. Então, no meu canal eu dou aula de inglês, geografia, matemática, várias matérias. E também tem muito entretenimento, coisas relacionadas a viagens, cultura, lazer, diversão, muita coisa boa. Pode se inscrever que vocês vão ver que tem muito conteúdo bom para toda a família. Qualquer criança pode assistir todos os meus vídeos, qualquer pessoa. Só tem coisa legal. Então, hoje vamos começar agora a nossa primeira aula. Então, deixe o like, ative o sininho de notificações, vamos começar. Então, nessa primeira aula, eu vou colocar aqui um diálogo entre duas pessoas que estão se conhecendo em um avião. Estão viajando e essas duas pessoas estão se conhecendo. Vocês vão escutar o diálogo para treinar o listening, para ver se vocês vão entender o que elas estão conversando. E depois eu vou fazer perguntas sobre o que foi conversado, sobre o que essas duas pessoas falaram, para ver se vocês vão acertar, ok? Então vamos lá, vamos começar. Coffee? Yes, please. Milk and sugar? No, thanks. Oh, I'm sorry. That's all right. Are you from Latin America? Yes. I'm from Tijuana, Mexico. And you? I'm from Winnipeg. So you're American? Actually, I'm Canadian. Oh, sorry. I'm Jose Luis. And I'm Steven. Bom, veja que eles falaram devagar, né? Eles não falaram muito de uma maneira muito rápida, eles falaram devagar, que é para vocês compreenderem, né? Então agora eu vou fazer perguntas sobre o que aconteceu aqui nesse diálogo, para ver se vocês entenderam. Vamos lá. Primeira pergunta. Eles estão no avião. O flight attendant é a pessoa que atende no avião, ou seja, comissário de bordo ou comissária de bordo. Então, o que foi que o comissário de bordo ofereceu para eles? A comissária, no caso, né? Ofereceu para José Luis. Segunda pergunta. A comissária de bordo ofereceu para ele leite. Ela ofereceu café ou ela ofereceu café com leite ou ela ofereceu café e perguntou se ele queria leite e açúcar. Pense bem. Ela perguntou se ele queria café com leite e açúcar, ou ela perguntou se ele queria café com leite e adoçante. Outra pergunta. Ele aceitou o que ela ofereceu para ele, ou ele não aceitou? Outra coisa. O passageiro que estava ao lado de José Luis, né, começou a conversar com ele e perguntou se ele era da América Latina ou perguntou se ele era da América Central ou perguntou se ele era da América do Norte. Outra pergunta. José Luis é de que lugar? De que lugar José Luis é? Ele falou a cidade e falou o país. Qual é a cidade e o país de José Luis?
E o passageiro? José Luiz perguntou ao passageiro de onde ele é. De onde é o passageiro? Outra pergunta. O passageiro perguntou se José Luiz era canadense ou o passageiro perguntou se José Luiz era americano? Ou foi o contrário? Ou foi José Luiz que perguntou se o passageiro era americano e o passageiro falou que era canadense? Eles se apresentaram. José Luiz se apresentou e como é o nome do passageiro? O passageiro também falou o nome dele. Então, eu vou deixar todas essas perguntas para vocês responderem. E eu vou colocar mais uma vez para vocês escutarem. Bom, agora vamos para a lição 2. Lesson 2. Lição 2. A lição 2 acontece no terminal de ônibus, onde José Luiz e o passageiro que ele conheceu no avião, os dois fizeram amizade e eles dois agora estão no terminal para pegar as malas, né? Então, eu vou colocar tudo que está acontecendo aqui no diálogo, né, para ver se vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Eles estão no terminal, já estou dando dicas. José Luiz e o passageiro estão no terminal para pegar as malas. E eles vão conversar, depois eles vão para a fila, enfrentar uma fila, né? E vocês vão ter que prestar atenção que fila é essa que eles vão. Vocês vão ter que prestar atenção quantas malas José Luiz tem, né? Vocês têm que prestar atenção nessas coisas que eu falei. Então, vou colocar aqui. Chapter 2. At the terminal. Are you lost? Hi, Stephen. Hello, Jose Luis. We're over there. Oh, yes. Flight BA946 from Mexico City. Here are the cases. One suitcase, one backpack, and one travel bag. They're all here. Are they heavy? The suitcase is very heavy. Can you lift it? Yes, I can, but I can't carry it. Oh, yes, it is heavy. Here are 2 cards. Oh, good. Here we are, immigration. Let's see. U.S. citizens, residents. What's our line? Visitors, over there. Visitors, that's right. Are you? Bom, então vocês escutaram aí. Então, primeira pergunta. Qual é o nome do voo? Vocês podem até parar o vídeo e anotar. Vocês podem ir pausando e anotando as coisas. Qual é o nome do voo que José Luiz e o passageiro pegaram? De onde eles saíram? Outra pergunta. E para onde eles estão indo? Ou seja, de onde eles saíram, de onde saiu o voo e para onde o voo foi? Quantas bagagens José Luiz levou? Se vocês puderem especificar as bagagens, ele explica. Se foi uma mala, se foram 2 malas, se foi uma sacola, se foram 2 mochilas, se foi uma sacola de viagem, ele explica tudinho. Então, preste atenção para vocês responderem. Depois, a mala está pesada ou está leve? A mala está pesada ou está leve? Depois, José Luiz consegue levantar a mala ou ele não consegue levantar a mala?
O passageiro pegou alguma coisa para ajudar José Luiz. O que foi que ele pegou para ajudar José Luiz? Qual é a fila que eles vão ficar? É na fila de imigração? É na fila de cidadãos americanos? Ou é na fila de residentes? Então, qual é a fila que eles vão enfrentar? A fila de imigrantes, de imigração? A fila de cidadãos americanos? Ou a fila de residentes? Então, as perguntas são essas. Então, eu vou colocar mais uma vez. Acompanhe. Agora eles vão falar de uma forma mais devagar. Lost? Hi, Stephen. Hello, Jose Luis. We're over there. Oh, yes. Flight BA946 from Mexico City. Here are the cases. One suitcase, one backpack, and one travel bag. They're all here. Are they heavy? The suitcase is very heavy. Can you lift it? Yes, I can. But I can't carry it. Oh, yes. It is heavy. Here are 2 carts. Oh, good. Here we are. Immigration. Let's see. U.S. citizens. Residents. What's our line? Visitors. Over there. Visitors. That's right. Pronto. Eu agora vou responder as perguntas da primeira lição e da segunda. Então, na primeira lição, eles estão no avião. Aí a flight attendant, que é a atendente do voo, que é comissário de bordo, perguntou se José Luiz queria café. Ele aceitou. Ela perguntou se ele queria com leite e açúcar. Ele falou que não. Aí ele, sem querer, derramou o café no colo do passageiro. Aí ele pediu desculpa ao passageiro. O passageiro desculpou, disse que estava tudo bem. E o passageiro perguntou se ele era da América Latina. José Luiz falou, sim, eu sou de Tijuana, México. E você? E o passageiro falou que é de Winnipeg. Aí José Luiz falou, então você é americano. O passageiro disse, na verdade, eu sou canadense. Aí José Luiz pediu desculpa e se apresentaram. Ele falou, eu sou José Luiz. O passageiro falou, eu sou Steven. Veio, confiram aí se vocês acertaram. Agora vamos para a segunda lição, no terminal. Bom, no terminal, o passageiro perguntou a José Luiz, are you lost? Você está perdido? José Luiz falou, oi, Steven. Aí Steven falou, olá, José Luiz, nós estamos logo ali. Aí José Luiz fez, sim, voo BA946 da cidade do México. Aí Steven falou, aqui estão as malas. Aí José Luiz falou, one suitcase é mala, uma mala, one backpack, um backpack é mochila, que coloca atrás nas costas, and one travel bag, e uma sacola de viagem. Elas estão todas aqui, então são 3. Aí Steven perguntou, elas são pesadas? Heavy. Pesadas? Heavy. José Luiz falou, a mala é muito pesada. Steven perguntou, você consegue levantá-la? Levantar é lift. Aí José Luiz falou, sim, eu consigo, mas eu não consigo carregá-la. Carry, carregar. Aí Steven falou, sim, ela está pesada. Aí Steven falou, aqui estão 2 carrinhos, carts. Carts são carrinhos. Aí ele pegou 2 carrinhos para José Luiz colocar as malas. José Luiz falou, que legal, que bom. Steven falou, aqui estamos nós. Aí ele falou o nome das filas, né? Imigração. Ele falou também que tinha uma fila de cidadãos americanos e que tinha uma fila de residentes, moradores, né? Aí
José Luiz perguntou qual era a fila que eles teriam que enfrentar, a fila, né, que eles teriam que ficar. A Steven falou que a fila seria de visitantes. Foi isso aí que aconteceu na lição 2. Então veja se vocês entenderam, volte, coloque tudo de novo e veja aí se vocês entenderam tudo que foi falado aí. Então essa foi nossa primeira aula. Se inscreva no canal para acompanhar todas as aulas, certo? Todos os dias eu estarei aqui gravando uma aula para vocês. Valeu, muito obrigado, que Deus abençoe a todos.